quer aprender a criar uma solução para um problema complexo utilizando os conceitos de Data Science e o ferramental de Machine Learning? Então fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como você cria uma solução de modo cíclico e não mais linear, tá bom? Mas antes de começar a falar sobre esse assunto, solta a vinheta aí, editor! Seja muito bem-vindo ao canal Seja um Data Scientist. Meu nome é Meigron e o objetivo desse canal, cara, é te ajudar de alguma forma a você conseguir o seu primeiro trabalho como cientista de dados ou fazer uma migração profissional de carreira para essa área, tá? Eu estou trazendo aqui nesse canal conteúdos tanto da parte técnica, da parte de preparação, da parte de entrevistas, da parte de projetos, tudo que te ajude de alguma forma a você fazer essa migração profissional de carreira e começar nessa área de ciência de dados que hoje cresce imensamente e precisa de muita gente, tá bom? E nesse vídeo em específico, ele é a continuação de uma série que eu estou criando aqui no canal, que é uma série sobre criação da solução de ciência de dados e machine learning usando um método cíclico de aprendizado, tá? Então a gente realmente é ensinado a aprender as coisas de maneira linear, né? Então aprende tudo sobre programação, tudo sobre estatística, tudo sobre machine learning, lá no final você vai aprender como juntar essas coisas, tá? A minha proposta aqui é que a gente faça isso em ciclos. Então eu tenho um problema, eu vou procurando soluções para poder resolver esse problema, eu crio uma solução pequena e aí eu vou aumentando a complexidade da minha solução, melhorando cada vez mais a minha solução até que eu chegue numa solução que seja muito boa para o meu problema, tá bom? Então se você gostou da ideia, se inscreve no canal, deixa seu like aqui nesse vídeo, tá? Se você não entendeu alguma coisa, escreve aqui nos comentários, porque só assim eu vou saber se você está gostando desse tipo de conteúdo, se eu deveria fazer isso ou deveria fazer alguma outra coisa, tá bom? Bom, então nesse vídeo vamos falar sobre o ciclo 6, onde eu vou te apresentar as 4 premissas que o modelo de regressão assume para ser construído, tá? E esse vídeo fala assim para mim, mas Meigron, cara, o que é premissas? O que são essas premissas? E se eu tivesse que responder isso para você de uma maneira simples, prática, em uma única frase, seria a seguinte: as premissas, elas são condições matemáticas, algébricas e estatísticas assumidas que permitem a construção dos modelos de machine learning. Então, toda a construção dos modelos, os matemáticos assumiram algumas premissas sobre os dados para poder construir esses modelos. E aí que eu estou tentando mostrar para você quais são essas premissas, porque se a gente fizer com que os nossos dados consigam cumprir essas premissas, melhor será o aprendizado do modelo e, consequentemente, melhor será a acurácia ou menor será o erro do nosso modelo, tá bom? Então essa é a ideia das premissas, a gente conhecer essas condições e fazer com que os nossos dados cumpram essas condições através de algumas transformações lineares que eu vou mostrar mais pra frente, tá bom? Então é isso que é a premissa, são essas condições, tá? Bom, então, para mostrar as premissas de um modelo de regressão linear, nós vamos partir de um problema, né? O problema, cara, é tudo que move a nossa vida, né? A partir de um problema, a gente busca a solução para resolver esse problema. E não o contrário, onde a gente aprende todas as soluções possíveis e depois encontra o melhor problema para encaixar uma dessas soluções, tá? Bom, então qual que é o problema aqui? É o seguinte: imagina que eu tenho aqui uma altura e eu tenho um peso. E aí eu quero encontrar qual é a relação entre essas duas variáveis aqui. Imaginando que o meu peso seja variável resposta e a minha altura seja variável preditiva. E aí imagina que eu meço várias pessoas, altura e peso, e coloque elas representadas aqui nesses pontos, beleza? E aí eu quero encontrar esse fenômeno, essa relação entre o peso e a altura. Eu posso criar um modelo linear que represente para mim esse fenômeno aqui, tá bom? Só que eu só posso dizer que o peso e a altura eles têm uma relação linear se eu conseguisse medir todas as pessoas do mundo, tá? Então se eu pegasse lá os 200 bilhões, eu acho, da população mundial, fizesse essa medida de altura e peso para todas elas, e aí sim eu poderia assumir que a minha relação entre peso e altura é linear, tá? Como isso é impossível, então o que a gente faz? A gente cria estimadores para poder se aproximar a esse estimador real, que seria um estimador em relação à população. Como assim, Meigron? Dá um exemplo mais simples. Tá bom, essa reta aqui vermelha, ela tem uma fórmula, que é a nossa fórmula da regressão linear, que eu já ensinei em outros ciclos, tá?
Então ela é dessa forma aqui, né? Y chapéu, que é a minha estimativa, eu tenho um beta 0 mais um beta 1x, faltou um x aqui, tá? Esse beta 0 e beta 1 maiúsculo, eles representam parâmetros do modelo da população. E a população, realmente estou chamando a população mundial aqui, todos os exemplos possíveis, tá? Mas isso aqui é um cenário fictício, porque eu não consigo medir todas as pessoas do mundo. Então o que eu faço? Eu crio uma amostra. E aí eu crio o meu modelo em relação a essa amostra e eu tento aproximar esse modelo da minha amostra em relação ao meu modelo real da população. Então é isso no fundo que eu faço. Quando a gente treina algoritmos de machine learning para aprender alguns comportamentos, a gente sempre está treinando eles sobre uma amostra, nunca sobre a população. Por mais que você tenha 10 milhões de exemplos de treino no seu conjunto de treinos, sempre vai ser uma amostra, porque a população seria todos os dados possíveis, e o que é impossível da gente conseguir na prática, tá? Então o que a gente faz aqui? A gente tem a altura e o peso, e eu tenho algumas amostras aqui. E aí eu vou criar um modelo em cima dessas amostras, e vou tentar aproximar esse modelo muito perto do meu modelo real sobre a população, tá bom? Só que aqui tem um problema. Quando eu tiro uma amostra da minha população, o meu modelo da população deveria ser essa linha vermelha pontilhada aqui, certo? Só que quando eu construo um modelo sobre a amostra, ele fica dessa forma aqui. Porque como eu não tenho todos os dados, ele vai representar só a minha amostra. Então eu tenho um erro, um certo erro aqui, tá? Então eu vou criar, na verdade, um modelo que é B0 e B1x, né? Que não é mais o beta 0 e o beta 1. E aí eu vou tentar aproximar esse modelo sobre a amostra desse modelo da população. Só que para poder fazer essa aproximação, calcular essa diferença, eu tenho que assumir algumas coisas, certo? Essa comparação entre o modelo da amostra e o modelo da população, elas só funcionam quando eu assumo algumas premissas, tá? Então eu posso dizer, na verdade, que a inferência dos parâmetros do modelo da população através da amostra, ela é somente válida se eu assumir algumas premissas. Bom, então esse é o problema. No fundo, eu não tenho a população total, eu tenho só uma amostra, e para eu inferir os parâmetros da população através da amostra, eu preciso assumir algumas premissas, tá? Esse é o problema que a gente vai enfrentar, tá bom? E aí cada modelo tem suas próprias premissas para poder inferir o modelo real que é usado sobre a população, tá bom? As redes neurais, a SVM, os algoritmos de árvores, os modelos de regressão, cada um tem suas premissas. E aqui a gente vai ver as premissas do modelo de regressão, beleza? Tudo bem até aqui? Qualquer dúvida escreve aí nos comentários, beleza? Bom, vamos lá então. Quais são as premissas de um modelo de regressão, tá? Então a premissa número 1 diz o seguinte, vou partir aqui do nosso exemplo, tá? Então eu tenho aqui o peso e tenho a altura, tenho alguns exemplos de peso e altura tirados de algumas pessoas, e aí eu posso criar um modelo aqui que vai ser essa reta, que representa esse fenômeno linear entre peso e altura, tá bom? Mas vamos imaginar que eu não tenha só a altura como preditor, eu tenho outras variáveis, então eu não consigo plotar o comportamento e ver ele com os meus olhos aqui. Como eu estou em multidimensões, lembrando que cada dimensão, cada eixo é uma coluna do meu dataset, então às vezes a gente trabalha com 30 colunas preditoras, então eu tenho 30 dimensões e eu não consigo plotar isso aqui, então eu não consigo ver visualmente qual que é o fenômeno, se ele é linear, se ele não é linear. Então vamos imaginar que eu tenho o mesmo peso e a mesma altura, só que agora eu tenho vários outros eixos aqui. E nesse espaço multidimensional, eu tenho um comportamento dessa forma aqui. Comportamento parabólico que a gente chama, tá? Porque na verdade o comportamento é uma parábola de concavidade para cima, tá bom? A primeira premissa é a seguinte, a variável resposta ela é linearmente relacionada com as variáveis preditoras na amostra. Então eu estou assumindo que as minhas relações são todas lineares, tá? É claro que existem algumas variáveis que elas são lineares em relação à variável resposta. Existem outras variáveis que elas não são lineares em relação à minha variável resposta. Quando eu tenho essas variáveis, eu estou quebrando essa premissa, tá? E não significa que não vai funcionar. Significa que quanto mais eu quebre a premissa, mais longe eu fique do meu resultado ideal, da minha acurácia perfeita, tá? Se eu tivesse todas as minhas colunas
realmente lineares em relação à minha variável resposta, eu teria a minha máxima acurácia. Então, quanto mais as minhas variáveis vão quebrando essa premissa, mais o modelo de regressão linear vai performando ruim, tá bom? Então, para esse primeiro caso aqui, eu tenho a minha premissa validada, e para o meu segundo caso aqui, eu tenho a quebra da minha premissa, tá? Isso até é intuitivo de ver, né? Se você pegar um dado, peso e altura, que tem esse comportamento parabólico aqui, você treinar um modelo para ele fazer uma reta aqui, é claro que o erro vai ser gigantesco, né? Porque o comportamento não é linear, ele é não linear, tá? Então a gente já consegue ver que realmente as premissas, elas dão um norte de como os dados devem ser para que o modelo consiga aprender os comportamentos nos dados, tá bom? Então essa aqui é a parte legal, beleza? Bom, premissa número 2. Então imagina que eu tenho agora um outro exemplo. Eu tenho aqui a nota do vestibular e eu tenho a nota do ensino médio. E eu quero encontrar a relação entre a nota do vestibular e a nota do ensino médio. Quero saber se as pessoas que tiram boas notas no ensino médio também tiram boas notas no vestibular e assim por diante, tá bom? E imagina que eu meça algumas notas, tanto do vestibular quanto do ensino médio. E aí eu tenho subpopulações dessa forma aqui. Lembrando que notas do ensino médio e do vestibular é de 0 a 10, né? Então tem valores discretos aqui, tá bom? Então quando eu tenho um cenário dessa forma, eu posso construir um modelo de regressão linear, que vai ser essa reta que atravessa aqui o centro dos meus dados, tá? Agora vamos imaginar que eu preciso calcular o erro. Então, o erro basicamente é a diferença entre esse meu pontinho preto e o ponto que cai sobre a minha reta. Essa diferença é o erro. Eu já mostrei como que calcula nos ciclos passados, tá? Então imagina que tanto para pontos acima da reta quanto para pontos abaixo da reta eu tenho a mesma distância. Então imagina que eu erro mais 3 e eu erro menos 3. Quando eu tenho essa uniformidade do erro em relação ao meu erro zero, que é quando o ponto cai exatamente em cima da reta, eu posso fazer na verdade uma curva gaussiana. Então, em outras palavras, a gente diz que o erro ele é normalmente distribuído na amostra, tá? Então, quando eu tenho o erro normalmente distribuído, eu estou cumprindo uma premissa assumida pelos modelos de regressão linear, tá? Agora eu vou mostrar um exemplo para você onde essa premissa ela é violada. Então imagina que eu tenho agora os dados dessa forma aqui para poder criar o meu modelo. Então se eu fizer um modelo com esses dados aqui, eu ainda vou ter uma reta, só que agora quando eu calculo o meu erro em relação ao meu erro zero, nesse primeiro exemplo aqui que está nota do ensino médio baixo e nota do vestibular baixo, você pode observar que o ponto em cima da reta é o meu zero, então eu tenho uma dispersão maior quando os meus pontos são maiores que a reta e uma dispersão menor quando eles são abaixo. Se eu olhar bem de perto isso aqui em relação a uma distribuição de probabilidade, eu posso dizer que ela quase se comporta como uma Poisson, porque eu tenho concentração dos erros acima da reta e eu tenho um range muito maior abaixo da reta. Então eu tenho uma cauda mais longa aqui e um centro deslocado. Então é bem parecido com uma Poisson. Então eu não posso dizer que esse erro aqui tem uma distribuição normal. Ele tem uma distribuição muito mais de Poisson. A mesma coisa acontece com esse outro ponto aqui. Eu tenho uma distribuição de Poisson para os erros e não uma distribuição normal. Então quando isso acontece nos meus dados, eu posso dizer que eu violei ou eu quebrei a premissa. E quanto mais eu violar a premissa, mais o meu modelo vai errar, mais ele vai performar ruim, tá bom? Então a segunda premissa é essa, a gente assume que o erro ele é normalmente distribuído na amostra, ou seja, todo o erro que eu estou gerando ali em relação à predição, ele vem de uma fonte geradora cuja distribuição de probabilidade é normal, beleza? Bom, premissa número 3. Premissa número 3 funciona assim. Então imagina que eu tenho o mesmo exemplo, uma nota do vestibular e a nota do ensino médio. E aí imagine aqui que eu tenho os meus dados e eu fit um modelo aqui de regressão linear. Agora imagine o seguinte, se eu medir a dispersão do meu erro em toda essa minha subpopulação aqui, eu sempre vou ter uma distribuição normal, certo? Não importa se eu vou crescendo a nota do ensino médio e crescendo a nota do vestibular, eu sempre tenho uma dispersão igual em todos os pontos. Então eu digo que a variância ela é igual ao longo da amostra, tá? Então essa é a premissa 3. O modelo de regressão linear ele assume que a variância do erro é igual ao longo da amostra, tá?
Agora eu vou te dar um exemplo onde a variância não é igual ao longo da amostra. Se eu tivesse os dados dessa forma aqui, ó, no meu primeiro subconjunto aqui embaixo, eu tenho uma distribuição dessa forma aqui, muito mais parecida com uma Poisson. Depois eu tenho uma normal, depois eu tenho uma Poisson, depois eu tenho uma normal de novo. Então você concorda que a variância dos erros ao longo dos meus dados da amostra, ela não é uniforme, ela não é igual. Então nesse caso aqui, eu estou violando a premissa. E mais uma vez, quanto mais eu violar a premissa, mais o meu modelo vai performar ruim, porque ele vai errar mais, tá bom? Então essa é a premissa 3. A variância é igual ao longo da amostra, tá bom? E a última premissa aqui que o modelo de regressão linear assume é a seguinte. Imagina que eu tenho a nota de vestibular, a nota do ensino médio, e eu tenho aqui os meus dados, que eu posso fitar um modelo, e eu calculo aqui a variação do erro, que é igual ao longo da amostra, e tem uma distribuição normal, beleza? A última premissa diz que os erros eles são independentes nos dados da amostra. Isso aqui é uma premissa mais difícil de validar, tá? Mas você pode imaginar assim, se o erro das notas do vestibular é provocada por um fenômeno natural ou ela é influenciada pelo próprio fenômeno. Então imagina aqui que você tem estudantes que eles passam as colas um para os outros e acabam errando na prova. Então o erro dessa prova ele não é natural, concorda? Ele não é devido à falta de estudo ou de atenção do aluno. Ele é devido a uma ação no próprio fenômeno. Então a gente diz que esse erro ele foi provocado e não naturalmente acontecido, tá? Então a gente assume que os erros são independentes um do outro. Então eles acontecem pelo próprio fenômeno e não um é influenciado ao outro, tá? Então essa aqui é a quarta premissa do modelo de regressão, tá? Então essa aqui a gente valida a premissa e aí eu vou fazer um resumo aqui bem rápido sobre essas premissas, tá? Premissa número 1. A variável resposta ela é linearmente relacionada com a variável preditora das amostras. O erro ele é normalmente distribuído na amostra. A variância é igual ao longo da amostra e os erros são independentes da amostra, tá? E aí eu só queria fechar esse conteúdo com vocês falando o seguinte: existem técnicas estatísticas, métodos estatísticos para a gente poder validar as premissas em cima dos dados, tá? Algumas premissas são mais fáceis de ser validada, como por exemplo a variável resposta ser linearmente relacionada às preditoras, e outras são muito mais difíceis da gente encontrar, como por exemplo o erro é independente na amostra. Então o que a gente faz para ter uma ideia sobre as premissas, a gente calcula o erro de performance do modelo. Então é por isso que a gente calcula o RMSE, o MAI, o MAP, o R-score, para a gente poder ter o controle desse erro, uma vez que é muito difícil validar as premissas. Então o conhecimento das premissas ele é muito bom porque a gente consegue utilizar algumas transformações algébricas nos dados para que essas premissas sejam cumpridas. Então, por exemplo, você pode fazer um teste aí. Pega um problema de regressão cuja variável resposta seja Poisson. Então, a maioria dos dados da variável resposta está concentrado ali perto do zero, tá? Agora, você aplica um log sobre essa variável. Você vai ver que a distribuição dela vai sair de uma Poisson para uma normal. Então, o que a gente está fazendo no fundo, a gente está trocando a natureza, a distribuição de probabilidade da nossa variável resposta para que ela se pareça muito mais com uma normal e cumpra essa premissa aqui do erro normalmente distribuído na amostra, e aí ela vai provavelmente aumentar a acurácia do modelo de regressão, na verdade diminuir o erro do modelo de regressão, porque a gente está cumprindo alguma dessas premissas aqui, tá? Então isso é um dos fatores. Existem outras transformações que a gente consegue trazer a não linearidade para um linear, né? Então é isso que a SVM faz, por exemplo. A Supporter Vector Machine, ela trabalha em espaços de dados cuja a relação entre as variáveis seja linear. Então ela vai aumentando os espaços, aumentando a dimensionalidade do problema, até que ela chegue num espaço onde as minhas variáveis sejam linear e eu consiga fazer um corte no espaço linearmente. Então você vai ver que os modelos e alguns métodos de transformação de variáveis são realmente para isso, para a gente ajustar os dados de modo com que eles cumpram a premissa e consequentemente aumentem a performance do modelo, tá bom? Bom, então era isso que eu queria falar para você. Tenha em mente essas premissas aqui na hora de estiver fazendo as transformações lineares e os modelos, para que você possa ter consciência do motivo por que os modelos não estão performando bem. Porque às vezes aquele modelo não é o ideal para aquelas tipo de dado que você está trabalhando. E aí você precisa encontrar um modelo então ideal
que tem uma acurácia melhor, porque os dados eles cumprem melhor as premissas daquele modelo em específico, beleza? Bom, então era isso que eu queria falar para você. A mensagem final é que quanto mais os dados cumprirem as premissas, melhor será a performance do modelo de regressão linear. Simples assim, como a gente já comentou, tá bom? Bom, então eu queria agradecer o seu tempo em assistir esse vídeo. Queria deixar esse recado aqui nesse ciclo 6. Nos próximos ciclos a gente vai começar então a transformar variáveis, fazer medições de erro, aplicar algoritmos para a gente resolver o problema, tá bom? Enquanto isso, dá um pulo lá no blog. Lá no blog tem a explicação certinho de qual o problema que a gente está resolvendo aqui, tá? Que é o problema da House Rocket. Lá tem outros projetos que eu sugeri para você começar a trabalhar também. Me segue lá no Instagram, @meigro.datascience. Eu estou respondendo perguntas das pessoas lá de segunda e quarta. Então, se você tem dúvidas sobre carreira, sobre processo seletivo, sobre empresas, pode escrever lá no box que eu vou responder para você da melhor forma. E se você tiver um LinkedIn, cara, conecta comigo lá. Só digita Meigron na busca e você vai me encontrar lá facilmente. Conecta comigo lá, que o LinkedIn também é onde eu distribuo bastante conteúdo lá para vocês, tá bom? Bom, muito obrigado então pelo seu tempo e a gente veja no próximo ciclo então. Até mais!